das perguntas mais frequentes que nós temos, né, nas redes sociais e até no dia a dia do consultório é: meu filho tem adenoide aumentada. Precisa cirurgia? Tem que fazer a cirurgia? Quando fazer a cirurgia? A adenoide é um tecido de defesa. Porém, quando ela está muito aumentada ou não está funcionando bem, nós temos que tratar. E o tratamento cirúrgico, muitas vezes, é o necessário. Vamos conversar sobre isso e tudo que envolve esse tecido, que é um tecido importante, mas em certas crianças ele torna-se prejudicial. Adenoide, conhecida popularmente, o nome científico, são tonsilas faríngeas, que são iguais ao mesmo tecido das tonsilas palatinas, são as amígdalas. Então, amígdalas e adenoides são o mesmo tecido, fazem parte do anel de Goldine. As adenoides ficam atrás do nariz. Muitas vezes até o paciente, né, a mãe fala: meu filho está com carne no nariz. Na carne no nariz. A carne no nariz é outra. A carne no nariz são as conchas nasais, são os cornetos, que são o filtro do nariz. Todas as pessoas têm. Muitas vezes eles aumentam, né, no período de resfriado, período de rinite, mudança de tempo. Mesma coisa acontece com as adenoides, as tonsilas faríngeas. É um tecido de reação, de defesa. É um tecido bom. Toda criança tem adenoide. Tá? Então, muitas vezes, quando se faz um raio-x de cavo, a mãe chega: meu filho está com adenoide. A criança vai ter mesmo. Você vai olhar se a adenoide está muito grande ou não. E no raio-x, muitas vezes, é difícil visualizar. Hoje nós temos a fibronasoscopia, que é uma câmerazinha que a gente coloca no nariz da criança, é um exame rápido. Nós conseguimos ver não só o tamanho, o aspecto e a posição da adenoide. Isso é muito importante. Muitas vezes, quando a adenoide está junto ao ósseo tubário, ela fecha esse canal entre o nariz e a tuba auditiva. Então, ela atrapalha a ventilação dessa tuba auditiva, com grande chance da criança com uma adenoide aumentada e fechando a tuba auditiva, obstruindo, muitas vezes parcialmente ou totalmente a tuba, da criança desenvolver otite média de repetição. Uma das indicações da cirurgia é isso, é quando a criança começa a apresentar otite média de repetição, ou seja, vários episódios de otites devido a esse aumento da adenoide. Esse tecido adenoide é um tecido que, se a criança tem muitas infecções, ele vai formando como se fosse um biofilme, uma capa de bactérias ali. Então a criança vai formando essa capa, muitas vezes o próprio antibiótico não consegue ultrapassar essa capa. Tá? Como se fosse uma grande quantidade de bactérias estruturais nessa região. Por isso, da importância da lavagem nasal. Hoje em dia nós lavamos até crianças têm uma adenoide aumentada, crianças têm infecções de repetição, nós usamos o xilitol junto, tá? Que é o soro mais o xilitol, muitas vezes popularmente conhecido, não, o Rinossoro XT, o Sorino XTN, são marcas que têm o xilitol junto. Ou até você pode preparar, né, que é esses sachês. Porém, em crianças, a gente evita de usar, muitas vezes, a garrafinha, porque quando usada muito adequadamente, você tem chance de fazer uma otite média. Somente o alto volume e baixa pressão, muitas vezes, se você faz uma alta pressão, um alto volume, você joga a secreção. Você joga o soro, esse soro empurra a secreção para o ouvido e você pode fazer otite média. Então, as adenoides, muitas vezes, elas aumentam muito, causam respirador oral, o palato vai ficando muito retraído, a criança vai ficando com a boca aberta, vai alterando toda a arcada dentária e muitas vezes vai tendo várias infecções. Aí é uma das indicações de cirurgia. Mas nem toda adenoide aumentada tem indicação de cirurgia. Porque ela aumenta muitas vezes no período de inverno, ela aumenta um pouco. Por isso que muitas vezes o diagnóstico da adenoide no inverno é um diagnóstico que tem que ter muito cuidado. A criança vai respirar pior no inverno, ela vai ter mais rinite, vai ter mais virose e, consequentemente, a adenoide vai aumentar. Se uma criança muito alérgica, o ideal é você tratar primeiro essa parte alérgica da criança, as rinites, para depois decidir sobre uma cirurgia. Porque a adenoide é um tecido linfóide que muitas vezes você vai fazer uma curetagem, você vai raspar essa adenoide. E se você não tratar, muitas vezes, o quadro de infecções de repetição, de rinite, essa adenoide pode voltar. A amígdala não volta mais. A amígdala, você disseca a cápsula, ela não volta. Agora, a adenoide, ela pode voltar. Então, é importante você procurar o seu otorrinolaringologista, avaliar de fato
se é uma hipertrofia devido a infecções de repetição. Muitas vezes já tem uma história familiar. O pai tinha adenoide, a mãe tinha, o irmão mais velho tinha. Então, essa história familiar é muito importante. Então, né, já tem uma hipertrofia familiar que muitas vezes leva a roncos, né, leva a apneia, e muitas vezes vai ter que ser feita a cirurgia. Mas em muitos casos, se você consegue controlar as alergias respiratórias, controlar a rinite, controlar as infecções de repetição, essa adenoide vai regredindo. Geralmente, a partir dos 7 anos, há uma regressão. Dificilmente uma criança acima de 12, 13 anos, ou seja, vai ter adenoide aumentada. Tendência, já na adolescência, você já nem ter mais adenoide. Dificilmente um adolescente acima de 13, 14 anos tem a hipertrofia das adenoides. Então, procure o seu médico, oriente com ele, que nem toda adenoide aumentada tem indicação cirúrgica. Em resumo, sempre é importante prevenir, diminuir as infecções respiratórias e avaliar se é uma adenoide para cirurgia ou não. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, indique para amigos, para que ajude pais e mães nessa decisão que muitas vezes aflige, operar ou não operar. Um abraço a todos.